Boa noite, irmãos da Igreja Cristã Nova Vida do Meio. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Diego. Eu cheguei recentemente à igreja e é um grande privilégio hoje estar trazendo para vocês uma mensagem para que a igreja seja edificada, para que o Senhor receba toda a glória. Hoje, irmãos, eu trago uma mensagem que creio eu ser muito pertinente aos dias atuais, em que a gente está vivendo esse período de pandemia, do coronavírus, e aí a mensagem que eu tenho em mente, creio que vai servir de alerta para alguns irmãos, né? Pois nesse período temos algumas restrições e estamos impedidos de congregar, né? De acordar cedo todo domingo de manhã, tomar o nosso café, ir com alegria para a casa do Senhor, louvar ao Senhor com os irmãos, estar reunidos na comunhão dos santos, aprendendo, ouvindo da palavra que transforma o nosso ser, as nossas mentes, os nossos corações. E com isso, irmãos, é inevitável que a rotina de alguns mudem de uma maneira drástica e que com isso venha a comodidade. E as Escrituras trazem um alerta sério à questão da comodidade em si, né? Hoje, irmãos, estaremos abordando então o 6º capítulo da carta de Hebreus. Hoje estaremos trabalhando os versículos de 1 a 12. A mensagem de hoje, irmãos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela vai do versículo de 1 a 3, né, sobre o tema de parar é regredir, né? O crente, ele regride quando ele acha que já sabe muita coisa e deixa de prosseguir no conhecimento do nosso Senhor. Então eu coloquei esse mini tema dos versículos de 1 a 3, e nos versículos restantes, que é a segunda parte da nossa mensagem, eu coloquei sobre o tema de apostasia bate a porta, né? E vamos ver o porquê a apostasia bate a porta quando deixamos de prosseguir. Mas isso a gente vai trabalhar com calma, né? Vamos vendo ponto a ponto. E é uma mensagem que fica de alerta para toda a Igreja de Deus, né? Não que eu identifique algum ponto na nossa igreja, até porque eu estou chegando recentemente, mas mediante o tempo que a gente está vivendo, né, a rotina que a gente está vivendo, pelo menos eu tenho trabalhado mais nesse período de coronavírus, né? Outras pessoas estão desfrutando do home office, e aí tem algumas pessoas que usam do home office de uma maneira descontrolada. Então o período de trabalho não são de 8 horas, mas é de 8 horas mais algumas coisas, fico conectado o tempo todo, enfim, né? E por conta do conforto, a gente vai postergando a nossa devocionalidade, né? O nosso momento devocional com o Senhor, de oração, leitura da palavra, enfim, né? Mas primeiro, irmãos, vamos começar orando, pedindo para o Senhor iluminar as nossas mentes, para que Ele me use para a Tua glória, que a minha voz seja a voz dEle, que o Senhor venha tirar os tampões dos seus ouvidos e que você receba com alegria, irmãos, essa mensagem, ainda que essa mensagem seja de alerta, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho diante de Tua face, Senhor, no nome do Teu Filho,
te render graças por mais esse dia que se finda, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos preservado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor. Em tudo, Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Senhor, segundo aqueles que são chamados ao teu propósito, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelo privilégio do que é de te servir, de, ainda que como servos inúteis, Senhor, te servir é um grande privilégio, Senhor. E te dou graças por isso, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos contra Ti, Senhor, e que não foi do Teu agrado, Senhor. Seja os pecados que cometemos com os nossos sentidos, seja os pecados que cometemos para com alguém, sejam outros pecados, Senhor, que não me vêm à mente agora, Senhor, mas sabemos que todo pecado, Senhor, é uma afronta à sua pessoa, Senhor, e te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração também perdoador, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, somos machucados, Senhor, mas também machucamos a outros, Senhor. E te pedimos perdão, Senhor, te pedimos perdão. Eu te peço, meu Senhor, no nome de Jesus, que Tu venhas a operar de maneira sobrenatural na Tua igreja hoje, Senhor. Que Tu venhas a tirar a venda dos seus olhos para que vejam, Senhor, e os tampões dos ouvidos para que ouçam a Sua mensagem, Senhor. Para que vejam e percebam, para que ouçam e creiam na Tua palavra, Senhor. Que não seja o Diego a falar, Senhor, mas que eu seja um mero instrumento Seu, Senhor. A ponto que seja sabido e conhecido que eu fui auxiliado por Ti neste dia, Senhor. Que Tu recebas toda a glória, Senhor, pelo dos séculos. Amém, Senhor, e amém. Pois bem, irmãos, estaremos fazendo aqui uma leitura linear dos versículos 1 a 12 de Hebreus 6. Então, por gentileza, abra sua Bíblia, né, e vamos acompanhar aqui a narrativa do escritor de Hebreus, dos versículos 1 a 12. Vamos lá? Portanto, deixemos os ensinos, elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Pois bem, irmãos, esse é o texto que estaremos abordando hoje. Vamos supor, irmãos, que o nosso pastor ele consiga verba o suficiente para comprar a nossa igreja e ele desejasse reformá-la
de uma maneira em que possamos, como corpo de Cristo, como igreja de Deus, desenvolver os melhores dons, né? Os dons de uma maneira melhor, né? Em benefício de nós, né? E como sociedade. Pois bem, nessa situação hipotética, irmãos, vamos supor que ele consiga a aprovação, né, dos bispos e tudo mais, e aí a reforma é feita, e aí ele lança ele percebe que há fundamentos muito bons no local para se construir um novo templo, né? E então começam as obras, e durante o decorrer das obras é estabelecido o alicerce para a construção, né, desse templo. E fica nisso. O que acontece com o alicerce? O que acontece somente com o fundamento fincado? Nada, né? Ele tem bons fundamentos, mas a continuidade da obra não foi feita. E aí, qual é a tendência desses fundamentos ao longo do tempo, ao passar do tempo? É desmoronar, ruir, cair, né? Pois bem, por que eu estou trazendo essa mensagem hoje, irmãos? Por conta do período em que estamos vivendo, né? Estamos confinados em nossas casas, quando podemos saímos e voltamos. Uns estão trabalhando em campo, no seu local de trabalho, outros passam a semana inteira confinado em casa por conta do seu próprio trabalho. E chega no final de semana, né, estamos no mesmo ambiente e como não podemos, por enquanto, congregar, né, e olha que a gente ainda tem investido, né, com os sermões aos domingos, as mensagens que o pastor tem nos colocado durante a semana, né, temos os devocionais no nosso grupo, mas ainda assim, né, a falta da presença local para alguns podem ter um efeito de que eu posso fazer isso depois. No domingo, o dia do Senhor, o nosso Shabat, né, o nosso dia santo, né, eu posso pegar aquilo que oferecemos a Deus e fazer num outro horário. Eu posso tornar o meu Shabat, meu dia santo, né, em outra ocasião, né, não seja no final da noite, né, mas há o perigo da comodidade. E com isso, irmãos, somos que nem uns pequenos pássaros que encontram alpiche e água em abundância, né, em que abaixamos as nossas armas e a nossa atenção, e quando nos deleitamos nessa comodidade, a jaula da gaiola é fechada. E aí depois, para sair desse momento, é difícil. Pois bem, irmãos, o que isso tem a ver com o nosso texto? A igreja onde a carta de Hebreus se destina, ela passou por um momento, não digo parecido, mas os efeitos, né, nos trazem o mesmo perigo. Né? Por quê? Porque naquela época, irmãos, era um período de perseguição. Né? Havia uma onda intensificada de perseguição em que os crentes daquela igreja estavam tentados a apostatar da fé. Né? Então, irmãos, havia ainda a questão de alguns incrédulos no meio da igreja. Né? Eles talvez pudessem ter sido atraídos pela mensagem de salvação, mas que ainda não tinham um compromisso com Cristo bem estabelecido. Talvez eles achassem a mensagem atraente aqui, mas
para ser trabalhado aqui, ainda faltavam algumas questões a ser derrubadas, né? A carta, se você lê do início ao fim, você vê que tinha uma possibilidade de uma perseguição intensificada e que os judeus naquela época que viviam no exílio, eles haviam substituído o templo pela sinagoga, mas eles tinham ainda suas relações, né, suas paixões pela devoção ao templo, né, a sua antiga adoração quando eles eram judeus bem ortodoxos, né? Então a gente percebe que durante toda a carta temos três grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são crentes, crentes que ouviram a mensagem do Evangelho, né? Ouviram, né? E a fé penetrou os seus corações, foram regenerados, se arrependeram dos seus pecados, creram na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, né? Esses eram cristãos genuínos. E o segundo grupo, irmãos, são incrédulos, eram os incrédulos que foram convencidos de maneira intelectual, né? Mais uma vez, eles entenderam aqui a mensagem, mas aqui ainda faltava alguma coisa. E aqueles incrédulos que foram atraídos pela pessoa de Cristo, mas ainda assim, será que esse Cristo que estão pregando era o Messias realmente que haveria de vir? Então, a gente vai começar a exposição dessa carta aos Hebreus com esse cenário. Era essa a realidade ao redor da escrita da carta, né? Então, abra sua Bíblia em Hebreus 6:1 e vamos começar a exposição, né? Ele começa assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Em outras traduções, você vai ver, por exemplo, deixemos os ensinos e avancemos para o que é perfeito, ou prossigamos até a perfeição, né? Ou seja, temos aqui uma característica dos rudimentos da doutrina de Cristo, e essas características a gente vai ver nos versículos seguintes, né? E prossigamos até a perfeição. Você vê que até mesmo o próprio autor da carta, ele se encaixa nesse contexto para convocar a igreja de vamos caminhar até o que é perfeito, né? E esse perfeito aqui é o sentido de maturidade cristã. Então ele não se exclui da entre aspas, exortação e reconhece a necessidade também de crescer, de progredir. Ou seja, você vê que o autor ele tem uma atitude humilde. E aí o versículo diz que deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Mas podemos fazer uma pergunta ao texto, né? Que ensinos elementares são esses? Né? De que ensinos ele está se tratando? No início da carta, você pode perceber que o autor ele vai estabelecendo alguns parâmetros, né? Então ele coloca Cristo acima dos anjos, Cristo acima de Moisés, Cristo acima de todas as coisas que estavam se referindo ao Cristo que estava por vir, esses elementos que envolvem o Antigo Testamento, né? E que, em hipótese nenhuma, a nova aliança ela está contrária a estes elementos do Antigo Testamento. Então ele vai estabelecendo esses parâmetros até chegar no sacerdócio real, né, de Cristo. E ele vai avançando na sua argumentação, mas ele percebe que não pode progredir na sua argumentação, porque aquela igreja ela não tinha avançado no conhecimento de Deus. Ele sabia o que era basilar, né? Ela sabia o que era fundamental, mas não avançavam. E por conta de não avançar, ele não podia ir mais além. Então, ele não podia trabalhar essa questão da maturidade melhor
pela falta de diligência da igreja dos hebreus. Então, ele começa dizendo: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. No que se constitui essa maturidade? Essa maturidade, ela é a perfeição, e a perfeição, ela é o alvo da vida cristã. Significa um melhor conhecimento de Jesus, uma melhor compreensão de quem ele é, o que ele fez, o que ele representa, um prazer, né? Um prazer atrelado à sua afeição interna sobre a pessoa de Jesus, uma satisfação, uma confiança para a vida eterna. Tudo isso está embutido na palavra maturidade. Então, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos a conhecê-lo de verdade, quem ele é, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Então, a gente já entra aqui a respeito dos ensinos elementares que ele se refere na parte A do primeiro versículo. Né? Esses ensinos elementares são o fundamento do arrependimento, né? A necessidade da fé em Deus, os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Então, tudo isso é basilar. Tudo isso é o início de uma caminhada. Isso aqui, irmãos, a gente trabalha em classes de batismo, para iniciantes da fé, são bases da doutrina cristã, né? Mas ainda assim, precisamos avançar, precisamos ir além. Então, você percebe que todas essas coisas aqui são necessárias, constituem a nossa fé, mas precisamos prosseguir. E, pelo visto, parte dos membros da igreja dos hebreus não continuaram. Então, voltando aqui ao texto, eu gostei muito dessa tradução quando ele fala o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Né? Ele trata daquilo que é o arrependimento. Na classe de batismo, nesse momento, a gente está estudando sobre o arrependimento, a natureza do verdadeiro arrependimento, e não é um arrependimento de um ato, mas sim de um estilo de vida que se levava. E esse estilo de vida que vivíamos, né, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, eles eram atos que nos conduziam à morte. Né? Então temos aqui, né, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, e tudo isso aqui é para ferir um pouco a consciência desses judeus que eram incrédulos, porque eles também acreditavam em Deus, eles acreditavam num único Deus, porém, né, eles não acreditavam num Deus triuno, um Deus em 3 pessoas. Logo, você vê que essa fé era imperfeita. Eles estavam no meio dos crentes, habitavam com os crentes, mas criam de uma maneira diferente, né? E trouxe resultados desse modo de crer, né? Hoje em dia, irmãos, geralmente tem pessoas que têm uma deficiência de fé, né, do que cremos no nosso meio. E muitas das vezes, quando há alguma espécie de correção, a pessoa fica magoada e tudo mais, mas a pessoa não entende que é para o bem dela, para o benefício dela de ter uma fé saudável, uma fé operante, de acordo com as Escrituras e não com o que nós achamos. E essa fé, irmãos, dessas pessoas que estavam no meio dos crentes, ela era uma fé deficiente, ela era uma fé incompleta. Então, eles tinham também essa necessidade de prosseguir no conhecimento de Deus. E aí ele continua, né? Doutrina do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Diferente de nós,
Eles criam de uma maneira em que eles lembravam dos ritos da antiga aliança e que agora não se faz necessário na nova aliança. Então eles ainda tinham no coração esse atrativo de olhar para trás, para a sua vida pregressa, né? E eram ações, né, até mesmo de cura de doentes, né, de certos dons, mas era algo que precisava ser corrigido, né? Então a gente percebe que o alvo da vida cristã nesses primeiros nesses três versículos aqui iniciais, né? O alvo da vida cristã é a perfeição em Cristo Jesus. E onde a gente atinge essa perfeição, essa maturidade espiritual como igreja cristã, prosseguindo em conhecê-lo. Não se satisfazendo, por exemplo, só com sermões de domingo, não se satisfazendo com os cultos de quarta-feira, mas diariamente você persegui-lo em oração, né, em meditação, de uma leitura devocional, de você ler a palavra e meditar nela, né, de dia e de noite, né, você deixando de lado coisa que você já conhece, como a necessidade do arrependimento e da fé, né, dos fundamentos do oráculo de Deus, mas conhecer mais dessa pessoa, do que Cristo fez, da sua obra redentora, né? Avançar ao ponto em que você seja mais trabalhado. E você vê aqui que temos uma palavrinha, né? Deixemos no versículo 1. Então, deixemos como um rio a jorrar, né, levando o seu curso natural. Você vê que tem a ação de Deus, ou seja, é da vontade de Deus que prossigamos a esta perfeição, essa maturidade, mas simultaneamente à vontade de Deus temos também o esforço humano. Temos também aqui, de uma maneira voluntária, você se deixar levar por esse rio, né? Você se deixar inundar por esse rio. Então deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de Atos, que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir, né? Ou seja, você parar nesses fundamentos é regredir. É até estranho, porque ao invés de você parar, você para em um estágio e você deveria permanecer naquele estágio. E na fé cristã, na lógica bíblica, não. Uma vez que você deixa de progredir, você deixa de conhecer o seu Senhor e Salvador, você deixa de se nutrir, você está automaticamente andando para trás, né? E com isso fazendo o velho homem ressurgir. Mas tem uma consequência disso, né? Tem uma consequência da qual traz algo nocivo para isso. E o que há de nocivo para isso? Vamos ver aqui, a partir do versículo 4 até o versículo 9, né? Está escrito assim: ora, para aqueles que foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Amados,
Mesmo falando dessa forma, estamos convictos que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, né? E a gente vai parar por aí por enquanto. Então, irmãos, o nosso meio evangélico nos últimos anos tem em cima desse texto colocado a possibilidade de uma perda de salvação. Jogaram para cá uma interpretação que o texto não afirma, né? A gente vai ver por que o texto não afirma, mas se esse trecho aqui do versículo 4 com o versículo 8 nos afirma uma perda de salvação, né? Como a gente harmoniza, né, com certas passagens que são claras? Por exemplo, João capítulo 10, versículo 28 e 29, Jesus diz que ele nos dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e nunca, nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, né? Foi meu Pai quem me deu e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Será que Jesus estava errado? Temos aqui, né, expressões fortes como eu lhes dou, nunca hão e ninguém as arrebatará. Nunca e ninguém. Nunca e ninguém, né? Ou seja, a gente tem essa expressão nos trechos 28 e 29 repetidos por 3 vezes. Temos aqui Filipenses 1,6 que nos diz que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele inicia essa obra e ele completa essa obra, né? 1 Pedro 1, 3, 5, ele diz, né, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estais tempo presente, guardados na virtude de Deus para a salvação. Se esse trecho de Hebreus 6 fala sobre a perda de salvação, como harmonizar com toda essa gama de versículos, fora ainda a obra de Deus Pai no Antigo Testamento, em que ele faz a promessa da nova aliança, ele fala que o Senhor Deus circuncidará o teu coração. Para qual motivo? Para que você o ame, né? E os crentes de hoje, eles já desfrutam dessa promessa da nova aliança. Houve uma regeneração daquele que creu, né? Para que o ame, né? Ele fala em Jeremias 32:40, por exemplo, que ele fará uma aliança eterna e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim, né? O problema, irmãos, é que a gente pensa que entrou na igreja, virou crente. Entrou na igreja, a pessoa já é automaticamente um cristão, um crente, né? E há crentes, a igreja, né, é um local para crentes, onde Deus se manifesta, né, através da mensagem, da oração, dos dons, mas a gente não sabe por quais motivos espirituais há infiltrados no nosso meio, né? Eles se comportam como crentes, mas não são. E a gente tem que ter essa realidade, né? Aquele que creu na sua palavra realmente, né? Aquele que foi transformado de dentro para fora, né? Aquele que ouviu a mensagem do Evangelho e algo nele se moveu, ele creu, né? Não há quem possa
possa tirá-lo do Senhor Jesus. Não há, né? Quando ele diz em João 10, ele diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Esse ninguém envolve até mesmo você. Até mesmo você. Não há nada que você possa fazer que possa arrebatá-lo da mão dele. Pois bem, vamos voltar aqui então para Hebreus. O que então o autor de Hebreus quis dizer com esse trecho aqui? E a gente vai destrinchar versículo por versículo. Ora, para aqueles que foram uma vez iluminados e provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. E aí ele vai, né, até o versículo 6 que diz que caíram. A gente tem algumas realidades aqui, né? A gente percebe aqui que a primeira palavra é o iluminados, né? Então, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, né? Eles foram informados do conhecimento de Deus, como revelado na mensagem do Evangelho, né? Eles receberam, né, a luz da palavra de Deus em seus corações por um momento, né? Eles foram iluminados pela palavra. Esses estavam em trevas e a luz da palavra de Deus, por algum momento, iluminou, seja a sua consciência, seja algum pecado, seja alguma coisa que lhes trouxe luz para um entendimento escurecido. E a gente pode perceber, irmãos, que mediante a narrativa consequente, né, para onde a gente está caminhando, que é para a queda, para a apostasia, a gente pode perceber que uma pessoa pode entender a mensagem do Evangelho, na verdade, receber a mensagem, se batizar, ser recebido na igreja, entender a verdade, mas não se converter. E essa é uma realidade. Essa é uma realidade. A pessoa pode entender o Evangelho no intelecto, mas não recebê-la por algum motivo no seu coração. Ela pode estar intelectualmente convencida, mas ainda assim não crer. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Estes, em alguma vez, foram iluminados pela palavra. Eles podem até mesmo ter abandonado pecados que alguma vez o pastor pregou, ou ele ouviu na rádio alguém com uma verdade do Evangelho ele estava na estação lá da rádio lá e aí ouviu, né, passando entre estações, enfim. Há casos e exemplos em que em algum momento ele se deparou com essa verdade, mas se ele não creu verdadeiramente para a salvação, ele pode entender no intelecto e ainda assim não crer, né? Esses foram iluminados, provaram um dom celestial. Esse dom celestial, ele não é específico aqui, né? Esse dom, ele pode ter aproveitado algo da pessoa de Cristo, né? Ele pode ter sentido a paz que Jesus Cristo dá. Ele pode ter desfrutado, né, do partir do pão com os irmãos, com os crentes. Ele pode provar qualquer tipo de dom, né? Se eu não me engano, em Mateus 7 há um alerta sobre aqueles que não profetizamos nós em teu nome, não fizemos milagres em teu nome. E Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, pois eu nunca te conheci. Então, uma pessoa pode desfrutar de certos dons na igreja, no nosso meio, e nunca se converter. Essa também é uma outra realidade. Estes foram iluminados, receberam a palavra, provaram do dom celestial, foram participantes do Espírito Santo. Você vê que é aqui uma palavra participantes, né? Eles tornaram-se participantes, ou seja, eles não tinham o Espírito Santo habitado, mas eles desfrutavam de alguma maneira da virtude do Espírito Santo, né? Como ele pode ter desfrutado dessa virtude?
Talvez ele possa ter ouvido certos tipos de mensagem e ter um remorso pelos pecados. Isso pode acontecer. Ele não teve um arrependimento genuíno. Ele, na verdade, ele teve um remorso de algo que ele fez, né? Ele pode despertar para alguma realidade espiritual, como crer na segunda vinda, como até mesmo praticar alguma espécie de dom, né? Ele pode perceber o seu próprio pecado. Ou seja, irmãos, eles podem experimentar operações do Espírito, mas nunca foram regenerados. Eles não receberam um novo coração. Eles adquiriram um valor moral, mas os seus corações nunca foram transformados. Essa é uma realidade de pessoas que podem estar no nosso meio. Essa é uma realidade de pessoas que podem estar no nosso meio, né? Eles provaram, né? Deixa eu só me achar aqui. Eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. Em outras traduções, né, eles provaram da bondade da palavra de Deus, né? Eles experimentaram, provaram essa bondade, né? Eles ouviram uma boa palavra pregada, concordaram, sentiram os efeitos práticos de certos sermões. A pessoa pode degustar dessa palavra, mas nunca crer, né? E aí, no versículo 5, ele diz, né? E os poderes da era que há de vir, né? Ou seja, as virtudes do século vindouro, né? Eles sentiram um pouco da esperança que nós crentes temos, de que todo esse sofrimento que passamos aqui nessa terra, ela um dia vai se dissipar porque o nosso rei vem. E um dia não estaremos somente no reino com ele, né? Mas estaremos com ele, né? A vida eterna se constitui em conhecê-lo. O céu, irmão, só será céu por conta de Cristo, né? É preferível um inferno com Cristo do que um céu sem Ele. Tudo aquilo que estaremos na vida perfeita se dá por conta do seu Filho, do unigênito Filho de Deus, né? Então, estes irmãos tiveram todas essas experiências religiosas, foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito, provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. E o que aconteceu com essas pessoas relatadas? Caíram, né? A raiz dessa palavra no grego se dá em decair da verdade, né? Eles tinham um conhecimento, né, basilar, né? Eles tinham conhecimento a respeito do arrependimento, da necessidade do arrependimento. Eles tiveram conhecimento a respeito da fé, né? Da necessidade de se batizar, da imposição de mãos. Eles estiveram no meio da igreja e desfrutaram dos dons, né? Das ações de Deus no meio do seu povo, mas caíram, né? Porque não prosseguiram em conhecê-lo. Sobre estas pessoas em que não progridem no conhecimento do Filho, a apostasia, ela bate a porta. A sua comodidade nesse período que estamos aqui confinados pode te levar a uma apostasia. Todo esse conforto nada mais é do que perigo, né? Porque você está entretido com uma boa série, você agora pode ver o retorno do futebol, você pode gastar o seu tempo em videogames ou em novelas, né? Ou se você é um workaholic, você pode agora se dedicar mais ao seu emprego porque você quer muito essa promoção.
Mas uma vez que você negligencia suas atividades espirituais, a necessidade das atividades espirituais, o perigo bate à porta, a apostasia está presente. Assim como estes caíram, você pode cair também. Você pode cair também. E o interessante é o argumento pós a evidência da queda, né? Esse cair, como falei, é um decair da verdade, né? E nós, como igreja, não conseguimos identificar aqueles que apostataram, né? A gente só consegue evidenciar que alguém apostatou quando alguém tem uma atitude, né, aberta, né? Seja com uma saída da igreja de uma maneira inesperada, ou numa conversa a pessoa falar, olha, eu não queria nada disso, né? Somente assim Deus sabe com certeza a severidade da queda quando atinge a esse nível, né? No caso dos leitores hebreus, era negar a Cristo, né? Então muitos eles estavam tentados a voltar para a adoração à sinagoga. Então muitas vezes as pessoas abandonavam a igreja, né? No caso a igreja de Hebreus, e voltavam querendo se reconciliar com os judeus. E os judeus os aceitavam sob uma condição: você vai ter que confessar que aquele nazareno é maldito. Ah, você nega? Você deu sua palavra lá, né, mediante aos crentes, de que você cria nesse nazareno. Você até se batizou, mas, né, quem nos garante que você não vai fazer o mesmo conosco? Você está com medo de uma perseguição? Você está com medo de uma pandemia? Então, né, vamos fazer um voto aqui. Né? Você quer voltar? Então diga que aquele nazareno é maldito. Olha a seriedade disso. Olha o perigo disso. Né? A gente lembra, irmãos, que ao longo das escrituras, sobre aqueles que caíram, os apóstatas, eles pareciam bem crentes, né? Até evidenciar a sua queda. A gente tem casos, por exemplo, como de Judas, né? Temos Judas e Pedro, né? Os dois traíram a Cristo. Um vendeu e o outro traiu por 3 vezes, né? Um crente pode trair a Cristo? Ele pode. Infelizmente, são coisas que são concernentes à nossa natureza. Muitas das vezes a gente pode agir que nem Pedro, né? De negá-lo por 3 vezes. Talvez você possa ter o mesmo ímpeto de Pedro e confiar na força do seu braço, né? Mas essa traição pode vir, né? Assim como Judas vendeu, né? Então, erro por erro, Pedro o traiu tanto quanto Judas. Mas percebe a reação diferente de Pedro para com Judas? Judas, ele não teve um arrependimento. Ele não teve lugar de arrependimento. Ele teve um remorso. E o que a gente evidencia por remorso foi o motivo de que, ao invés de se retratar com seu Senhor, ele preferiu se enforcar. O seu orgulho o levou ao próprio enforcamento. Já Pedro, né, ele chorou amargamente. Foi algo que doeu lá dentro, né? E, passado dias, ele foi se acertar com o Senhor, né? O Senhor foi tratá-lo: Pedro, tu me amas, né? E ele responde de uma maneira não tão impetuosa como a primeira vez, quando ele dizia que eu daria minha vida por você, eu faria tudo, não permita que vá para a cruz, Senhor, e tudo mais, eu nunca te trairia. Quando há esse tratamento, né, por parte de Jesus com Pedro,
ele fala: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é comovente: Senhor, tu sabes que te amo. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, Senhor, tu sabes que te amo. Na terceira vez: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Você vê um coração contrito, compungido de Pedro, que evidencia o mais puro e fino arrependimento, ao contraste do que sentiu Judas, que preferiu se enforcar ao se tratar com seu Senhor. Essas duas realidades, elas estão no meio de toda a igreja. Judas, irmãos, foi um grande possuidor de dons espirituais, mas ele não entrou no reino dos céus. Então, essa realidade a gente tem que ter em mente. Mas, voltando para o texto, irmãos, ele fala que os que caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ou seja, irmãos, Jesus teria que, para que esses apóstatas viessem a ser salvos, Jesus teria que nascer novamente, viver novamente, morrer novamente, para que os apóstatas pudessem se arrepender novamente e vivenciarem todas as experiências para, no fim, serem salvos. Quando isso pode acontecer? O autor de Hebreus fala que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Isso tudo acontecer é impossível. Logo, o arrependimento destes que caíram é impossível, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, o sujeitando à desonra pública. E o argumento que ele dá é muito interessante. É muito interessante. Ele fala assim: porque a terra que embebe a chuva muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. O que ele quer dizer com isso? A explicação, ele dá uma espécie de uma parábola, de um exemplo que... Pois bem, irmãos, vamos desvendar isso aqui. Porque a terra que embebe a chuva muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Quem é a terra? Em Isaías 5, de 1 a 7, você pode perceber que a terra se trata do povo de Deus. E esse povo de Deus, ele recebe a chuva, ela absorve a chuva. A terra que absorve a chuva absorve a palavra de Deus. E no mesmo livro de Isaías, a gente pode perceber que há uma referência para a chuva sendo a palavra de Deus ou o Espírito de Deus. Então, a terra que é o povo de Deus, ela embebe, ela absorve, seja a palavra ou seja o Espírito, que muitas vezes cai sobre ela. Você percebe o paralelo que há nessa espécie de parábola entre a terra que embebe a chuva e a igreja? Porque, num todo, quando a palavra é pregada pelo pastor ou quando o Espírito é derramado, todos sofrem um impacto, sejam os verdadeiros crentes, sejam aqueles que estão no nosso meio. Todos recebem o mesmo impacto. Eles são a mesma terra e que recebem a chuva, e produz erva proveitosas para aqueles que por quem é lavrada. Ou seja, essa erva proveitosa é a boa ação de Deus que traz a vida eterna. Então, essa terra que recebeu essa chuva, que foi regada pela palavra de Deus, pelas ministrações do pastor, do professor, que por algum momento parte para um devocional em casa, está no lar
ele ora, ele produz uma boa ação de Deus no seu interior, que traz essa vida eterna, que traz vida. O seu ser é outro, a sua atitude muda, você passa a agir com bem para com o seu próximo, passa a agir com cordialidade, com amor para aqueles que te maltratam. Então você vê que há um benefício quando o povo de Deus ela recebe essa chuva, produz erva proveitosa para aqueles que por quem é lavrada, e recebem a bênção de Deus. Mas olha o que acontece no versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é queimada. Você percebe que tem a terra, né, o conjunto num todo, e que recebe a chuva. Terra, povo de Deus, chuva, palavra de Deus ou Espírito de Deus. Em uns, né, provou-se que deu uma colheita proveitosa para aqueles que cultivam. Foi produtivo, deu bons frutos, mas para outros produziu espinhos e abrolhos, né? Ou seja, irmãos, a mesma palavra que foi lançada e que frutificou no seu coração, quando ela age no coração daquele que não creu, ela produziu espinhos e abrolhos. Se você for olhar de uma maneira mais apurada em Isaías 5, você vê que são obras do mal que conduz ao julgamento eterno de Deus. Esse tipo de terra, irmãos, apesar da chuva e do cultivo, ele não deu bom fruto. Ele produziu espinhos, abrolhos, né? E olha o que acontece, ela é reprovada. Aqui nesse trecho de Hebreus 8, a gente vê os efeitos da apostasia. Quais são os efeitos? Ela é reprovada, né? Ela é reprovada, ela é amaldiçoada e no fim ela é queimada. Ou seja, a mesma palavra que age no coração de um produzindo conversão, a mesma palavra cai no coração de outro produzindo endurecimento. Né? O mesmo sol que bate no barro, né? E que tem efeitos diferentes, né? Por conta do tipo de solo. Logo ela é reprovada, maldita e queimada. Ou seja, mediante esses exemplos, o autor diz que é impossível renovar os apóstatas, pois, tendo recebido a chuva e a semente, cultivados e produzidos espinhos e abrolhos, só lhe resta a possibilidade de ser rejeitado e queimado, ou seja, para nada servem. Não existe possibilidade de renovação. Não existe a possibilidade de se reaproveitar. Não existe. Ou seja, para aqueles que ficaram só no beabá, que ficaram só no leitinho, que ficaram só nas coisas basilares, não progrediram no conhecimento do seu Filho, do Filho unigênito de Deus, tendem a cair nesse perigo por conta, seja de uma perseguição, ou seja, de uma comodidade. O efeito é o mesmo. E a pergunta fica no ar, né? Aonde você está? Como tem sido a sua vida nesse período de pandemia? Como tem sido a sua vida perante a Deus mediante esse período de pandemia? Nesse hashtag fique em casa, fique em casa. Como tem sido a sua vida de oração, irmãos? Como tem sido a sua vida de leitura da palavra? Como você tem buscado a Deus nesse período? Como Deus tem trabalhado em você nesse período?
Ou você tem gasto o seu tempo em redes sociais, que, como diz John Piper, que será prova cabal que a falta de oração não era por falta de tempo. Não era por falta de tempo. Aonde você está, meu irmão? Aonde você está, minha irmã? Você está daqueles que estão estagnados porque eu já vivo nesse âmbito de igreja há 40 anos. Eu já sei tudo o que você está falando aí. Ou então você ainda, com 40 anos de igreja, ainda você tem a sede, né? Essa sede insaciável de buscá-lo, de conhecê-lo, de ser parecido com Cristo. Aonde você está nessa noite, meu irmão? Amanhã é segunda-feira. Amanhã a sua rotina começa de novo. Mas há uma boa notícia. Há um outro exemplo diferente daqueles que caíram, daqueles que não prosseguiram, daqueles que pararam e retrocederam, né? Temos aqui bons exemplos. A partir do versículo 9 até o versículo 12, onde estamos caminhando para o final do nosso texto expositivo, vemos o seguinte: amados. Ele chama os crentes da igreja de amados. Como era um crente? Como é que você sabe que era um crente da igreja? É simples. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, ou seja, a vocês de outro grupo. Em outra tradução, irmãos, está escrito, né? Mas de vós, amados. Você percebe que há um grupo diferente, né? Diferente desse que apostataram da fé, que abandonaram a fé cristã, né? Aqueles que nunca nasceram de novo, aqueles que estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Mas de vós, amados, mas de vocês, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Ainda assim, meus irmãos, vocês que são diferentes desses que caíram, vocês, no meio dessa perseguição, vocês se provaram fiéis. Vocês não se intimidaram com essa perseguição. Vocês continuaram ajudando o pobre, o necessitado. Você continuou ajudando seu irmão. Você continuou orando por ele. Você, irmão, que no meio dessa pandemia você ainda tem produzido para Deus. Não em conteúdo audiovisual, mas você tem orado sempre pelo teu irmão. Você conhece as necessidades do teu irmão e você tem orado, você tem dobrado seus joelhos por ele. Você tem pregado o evangelho quando você sai para o seu trabalho. Você tem anunciado as boas novas do reino para os seus parentes, para os seus vizinhos. Vocês que têm procurado conhecer para anunciar aquele que virá, para anunciar a volta do rei. Mas de vocês esperamos coisas melhores. Deus não é injusto de esquecer o trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. A gente vê aqui a característica diferente dos salvos. Os salvos, ele continua ainda aqui na perseguição, ele continua aqui ainda que na pandemia. Nesses momentos de comodidade, ele consegue conciliar, redimir o tempo. Ele consegue, né? Você vê aqui que são características de alguém que creu. E aí você pode argumentar, Diego, mas eu entendo que na igreja tem os cristãos e tem os cristãos que perseveram. E isso, irmãos, é um engano. Por quê? Porque a fé que nos foi concedida, como nos ensina a carta de Judas, a fé
que foi nos concedida de maneira absoluta, ela é uma fé perseverante. Se você creu em Cristo para a salvação, essa fé fará com que você seja perseverante, porque Deus o preserva, né? E você, de uma maneira, consegue ainda assim se manter de pé, fiel a Deus, em meio às lutas, às tentações, às provações que sobrevêm ao crente nessa vida aqui. Então, uma das características da fé que salva é a perseverança. Você tem sido perseverante ao longo dessa caminhada cristã? Houve motivos, meus irmãos, em que você poderia ter desistido e você não desistiu? Houve momentos, irmãos, em que você fala, tá demais, eu não consigo respirar, mas vamos continuar. Você vai fazer que nem o Capitão América, você ainda assim, das pancadas da vida que você levanta a guarda e fala assim, olha, eu posso fazer isso o dia inteiro. Você tem, irmãos, ainda essa perseverança. Se essa é uma característica da sua fé, você tem boas notícias, evidências fortes de sua salvação. Porque aqueles que tiveram uma fé temporária, uma fé fabricada pelo seu esforço pessoal, logo foram oscilantes e caíram. E aí, continuando com o texto, queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornaram negligentes. Olha a advertência. Mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. O crente tem essa característica, além da perseverança, além da fé, a longanimidade. Ele é parecido com seu pai. Por quê? Porque Deus é longânimo. Ele tem um ânimo longo. E ele é perseverante. E estes receberão a promessa prometida, a herança prometida de estar com ele na eternidade. Aonde você está essa noite, meu irmão? Será que o que descreve você, o que desenha o seu rosto é a caricatura daqueles que caem ou daqueles que perseveram? Aqueles que perseveraram, eles tinham uma disciplina, eles avançaram, esperam destes coisas melhores. Aonde está você, meu irmão, esta noite? Irmãos, talvez com relação à queda, você possa pensar que você fale tanto com Deus ao ponto dele não te perdoar. E o nosso Deus, irmãos, ele perdoa pecadores. Ele perdoa pecadores genuinamente arrependidos. Ao contrário da ótica que é colocada em cima do texto de perda de salvação, a gente viu aqui que é justamente o contrário. Essa é só uma característica dos que caem, né? Até porque, se for impossível uma vez que você caiu, se você caiu uma vez, você já perdeu sua salvação. Então não tem nem esperança. Logo, a ótica não é essa, né? E a salvação não é obra nossa, é obra dele em nós. Então, meus irmãos, não fiquem desestimulados, né, caso vocês falhem, né, pois há um Deus que está pronto a nos receber, uma vez que estamos verdadeiramente arrependidos, né? Se você conhece alguém que está passando por essa necessidade, seja um irmão, seja um vizinho, seja um filho, você não sabe se a apostasia ela chegou ao coração dele, né? Você não tem como
descobrir, porque é algo muito íntimo. Mas se você estiver percebendo características, não desista dessa pessoa. Ore por ela, converse com ela. Quando tiver oportunidade, pregue o Evangelho, pregue a palavra. Nós temos uma promessa de que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então pregue, ore e pregue. Esteja disponível para aquela pessoa. Não abandone aquela pessoa. Não dê as costas para essa pessoa. A não ser que essa apostasia se faça evidente. Ela chega ao ponto de dizer, olha, isso não é para mim. Eu não creio nisso. Ou então ela confessar, entre aspas, o Nazareno como maldito através de suas atitudes. Né? Tem os afastados, né? Eu não creio, irmãos, afastados por 20 anos. O afastado, irmãos, ele é um ferido na batalha. Talvez tenha passado por alguma decepção, talvez tenha passado por alguma injustiça no meio da igreja, mas ele fica mal. Ele, quando tem a oportunidade de um culto no lar ou ouvir uma mensagem, ele ouve, né? Mas ele fica mal no estado que está. E não ele fica, não, mas ele já foi da igreja já, mas está afastado. Há quanto tempo está afastado? Há uns 20 anos. Né? Isso não existe. Isso não existe. Ou ele nunca se converteu, ou ele realmente apostatou. Né? Então, irmãos, fica o alerta para a comodidade. Fica alerta com relação a não só a comodidade, mas também a certeza da sua salvação. Você realmente creu para a salvação? Tem algum dia da sua vida em que você não pense nele? Tem algum momento da hora do dia em que você não pense em Cristo? Você não considere naquilo que você faz? Talvez se você perdesse aquilo que você mais amasse, você o abandonaria? Né? Os crentes aqui estão num período de perseguição. Nós estamos num período de pandemia, mas o perigo é o mesmo. Então, meus irmãos, que essa mensagem fique no seu coração de uma maneira reflexiva, que você venha pensar e meditar, que os seus dias a partir desse sermão sejam diferentes, que você passe com diligência e não com negligência a buscar as atividades e as disciplinas espirituais que se fazem necessárias, ainda mais nesses tempos que são maus, meus irmãos. Nesses tempos, Senhor, nesses tempos em que Deus, com apenas uma palavra, pode dar basta a esta pandemia. Mas sabemos que o cerco está se fechando contra os crentes. E a questão pode não ser uma pandemia, mas pode ser uma perseguição. E como será, meus irmãos? Aonde você está essa noite? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro, Senhor, te pedindo, Senhor, para que Tu venhas a abençoar a igreja, Senhor, que Tu venhas a fortalecer os crentes dessa igreja, Senhor. Senhor da glória, eu te peço, Senhor, que você venha dar força ao cansado, Senhor. Que você venha dar ânimo, Senhor, para aqueles que estão desiludidos, desamparados, Senhor. Que Tu venhas renovar as suas forças, Senhor. Tu és um Deus que nos guia e nos guarda, em que em tudo, Senhor, nos preserva, Senhor. Ainda que soframos das piores coisas, Senhor, o Teu amor nos alcança, Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam, Senhor, ainda que os eventos que nos acometem sejam maus, Senhor.
Ainda, Senhor, que nossa mente não venha a concatenar, a entender o teu agir, Senhor. Nós confiamos pela fé que tu és um Deus justo, santo e bom, e que tu não cometes, Senhor, injustiça com ninguém. Senhor, que tu venha, Senhor, a trabalhar nos nossos corações mediante esse sermão, Senhor. Que tu venha, Senhor, de maneira sobrenatural a agir em seus corações, Senhor. Que tu venhas a alertá-los, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra, Senhor, sobre a necessidade de buscarmos em oração, pela palavra, pela meditação da tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor. Guarda a tua igreja no meio, Senhor. Preserva a tua igreja desse mal, Senhor. Age em nosso favor, Senhor. Eu te peço, Senhor, por aqueles, Senhor, que por algum momento, Senhor, pararam, Senhor, de te buscar, Senhor, que tu venhas a avivá-los, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, eu penso, aviva-nos, Senhor, e invocaremos o teu nome, e é bem assim. Basta, Senhor, um derramar teu, Senhor, para que te invoquemos, Senhor. Ó, Senhor, age no nosso meio com poder e grande glória, Senhor. Que tu venhas a continuar trabalhando no corações daqueles que são teus, Senhor. Que eles prossigam a te conhecer, Senhor, a conhecer os teus atributos, Senhor. A minha oração, Senhor, que não sejam teólogos, mas sim, Senhor, pessoas que te conhecem, Senhor. Pessoas que são envolvidas contigo, Senhor. Pessoas, Senhor, que sabem dos seus atributos, Senhor, e que se deleitem ao conversar com outros irmãos a respeito da tua pessoa, Senhor. Guarda-nos da apostasia, Senhor. Guarda-nos desse mal que bate a porta por conta, seja da perseguição e também do comodismo, Senhor. Se tem alguém, Senhor, que possui parentes, Senhor, filhos ou amigos muito chegados, Senhor, mas que estão nessas condições, Senhor, que tu venhas a dar palavra de conhecimento, Senhor, palavra de sabedoria, Senhor, a palavra certa, Senhor, que tu venhas a convertê-los, Senhor, se há necessidade de conversão, Senhor, mas que tu dê sabedoria aos teus, Senhor, para lidar com essa situação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.